para nós refletirmos nessa noite será esta: como guardar o coração em tempos de prosperidade? A primeira, guardamos o coração lembrando dos feitos do Senhor. Segunda, guardamos o coração reconhecendo que toda prosperidade procede exclusivamente da graça de Deus. Então a pergunta que nós responderemos: como Deus prepara um coração para que a prosperidade não se torne sua ruína? Eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta em Deuteronômio 8, nós vamos trabalhar só nesse capítulo, versículo por versículo. Então nós precisamos entender o contexto e como é rico esse contexto. Nós precisamos resgatar lá do início, bem atrás. Antes de chegarmos em Deuteronômio 8, irmãos, precisamos de alguns passos, enxergar onde esse texto se encontra dentro da grande história da redenção. É verdade que a Bíblia não está cheia de histórias que não estão ligadas em si. Todas elas apontam para a mesma coisa: a ação soberana de Deus, formando para si um povo que refletisse a sua glória entre as nações. Essa história começa de uma maneira muito especial. Lá em Gênesis 12 nós vemos o chamado de Abraão. E Abraão foi chamado de uma terra de povos idólatras. Abraão era idólatra, mostrando que não tinha mérito algum em Abraão, em ser chamado. Mas Deus chama Abraão, saindo da sua terra. Deus o diz: olha, sai da tua terra, da tua parentela, e eu farei de ti uma grande nação. Abençoarei todas as famílias da terra, através do teu nome. A partir daquele momento, Deus inicia a formação do povo da aliança. Ao longo da narrativa de Gênesis, percebemos que Deus preserva sua promessa em todos os momentos. Ele guarda Abraão em suas peregrinações, confirma a aliança com Isaque, transforma Jacó em Israel, e por meio de José conduz toda a família ao Egito. Aquilo que parecia apenas uma estratégia, uma tragédia familiar, na realidade é a providência de Deus preservando a descendência prometida. O próprio José reconhece isso ao dizer aos seus irmãos: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Gênesis 50, 20. Com o passar dos anos, a família tornou-se uma grande nação. O livro de Êxodo inicia afirmando que os filhos de Israel foram fecundos. Eles chegam naquela terra e eles se tornaram muitos, aumentaram muito, multiplicaram-se sobre uma maneira que se fortaleceram. Entretanto, a mesma terra onde aquele povo havia se multiplicado se tornou um lugar de escravidão. Agora aquele povo de Israel, povo da aliança, está sobre uma escravidão no Egito. É nesse momento que Deus, cuidando do seu povo, levanta um líder, Moisés. Ele levanta Moisés, prepara Moisés. Então Moisés vai guiar aquele povo. Então aquele povo de Israel experimenta muitos feitos do Senhor. O primeiro é as 10 pragas. As 10 pragas acontecem para humilhar os deuses. Cada praga representa um deus sendo humilhado daquele povo. Depois, então, nós temos o momento ápice, um momento que o povo de Israel é guiado pela travessia do mar. E talvez uma das passagens mais marcantes que nós temos no Antigo Testamento é o momento da libertação do Egito, porque se tornou o maior símbolo da graça redentora de Deus no Antigo Testamento. Depois da travessia, irmãos, inicia-se a longa peregrinação pelo deserto. Contudo, o deserto nunca foi apenas um caminho entre Egito e Canaã. Foi o lugar onde Deus decidiu formar o coração do seu povo. Durante 40 anos, Israel experimentou diariamente o cuidado divino. Deus envia o maná. O povo está com fome, então ele manda o maná. O povo está num calor intenso, então Deus coloca uma nuvem durante todos os dias. O frio é forte durante a noite e Deus coloca uma coluna de fogo também que serve para aquele povo ser guiado. Irmãos, eu quero que vocês imaginem comigo a cena, o tanto de coisa que Israel viu. Israel viu muitos feitos do Senhor. É verdade. Mais tarde, Moisés lembrará que durante todo esse tempo, as vestes não se envelheceram. 40 anos no deserto, as vestes não se envelheceram e os pés nem incharam. Nós lemos esse versículo. Cada dia era uma demonstração concreta da fidelidade do Senhor. No entanto, ao lermos Pentateuco, nós nos surpreendemos com uma realidade perturbadora. Apesar de testemunharem tantas bênçãos, tantas manifestações do poder de Deus, os israelitas demonstraram repetidamente um coração inclinado à incredulidade, à idolatria. Antes mesmo de Moisés descer do Sinai,
o povo já havia feito um bezerro de ouro. Em diversas ocasiões murmuraram por causa da comida, da água. O povo de Israel chegou a desejar voltar para o tempo da escravidão, mesmo experimentando os feitos do Senhor e todas essas maravilhas. O versículo mostra que eles sentiam saudade até das panelas de carne, mas pareciam esquecer os chicotes da escravidão. Isso revela que o maior problema de Israel nunca foi o Egito, o deserto ou os povos inimigos. O verdadeiro problema sempre foi o coração. Essa é precisamente a avaliação que as próprias Escrituras fazem da condição humana. Jeremias afirma: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? João Calvino, comentando essa realidade, ele escreve, hoje pela manhã nós vimos isso: o coração humano é uma perpétua fábrica de ídolos. Israel demonstra mais uma vez como eles tinham facilidade em criar ídolos para si. Apenas que o homem fabrica imagens de madeira ou pedra, nós pensamos, mas Calvino não está dizendo isso. Ele demonstra que por causa do pecado, o coração continuamente cria substitutos para Deus, atribuindo às outras coisas a confiança, o amor e a segurança que pertencem exclusivamente ao Senhor. É exatamente, irmãos, neste contexto que nós chegamos no capítulo de Deuteronômio. Este livro, estamos diante agora do último discurso de Moisés. Moisés está nas planícies de Moabe. Moisés está falando para uma nova geração. É verdade que todos aqueles que passaram e atravessaram o mar não entrariam na terra, mas seus filhos sim. Porém, esses filhos nasceram no deserto, nunca tiveram casa, nunca tiveram água fixa, nunca tiveram comida. É por isso que Moisés vai dizer que eles foram humilhados. Todo momento eles foram humilhados, porque Deus estava o capacitando, Deus estava revelando o coração daquele povo. É nesse cenário, irmãos, que Moisés vai olhar para a terra de Canaã. Ele está naquela montanha, ele está nas planícies de Moabe, o lugar mais alto daquela região. Ele olha para uma terra onde tem ribeiros de água, uma terra onde tem comida em abundância, onde eles poderiam ter uma casa própria. E a maior preocupação de Moisés não é daquela nova geração enfrentar inimigos, mas é como eles lidariam com tamanha abundância, se esquecendo do Senhor. Essa preocupação é ressaltada por Christopher J. Wright, quando ele comenta em Deuteronômio, que o maior desafio espiritual de Israel não seria conquistar a terra, mas permanecer fiel ao Deus da aliança depois de conquistá-la. A abundância sempre traz consigo a tentação da autossuficiência. E é justamente esse o tema desenvolvido por Moisés em Deuteronômio 8. Por isso eu quero refletir com duas formas de como guardarmos os nossos corações em tempo de prosperidade. Como Deus prepara um coração para que a prosperidade não se torne sua ruína. A primeira, irmãos, guardamos o coração lembrando constantemente dos feitos do Senhor. Nós vamos olhar para os versículos de 1 a 10, e eu quero que você olhe na sua Bíblia, especialmente o versículo 1 e 2. Moisés inicia esse discurso dizendo o seguinte: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sobre juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou. Até aí, irmãos, o texto começa com essa ordem: cuidareis de cumprir todos os mandamentos. A obediência da aliança nunca era um meio de conquistar o favor de Deus, mas a resposta de um povo que já havia sido resgatado. Logo em seguida, Moisés apresenta o fundamento dessa obediência: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou. É interessante olhar para o significado da palavra, e essa palavra recordar-te-ás é a ideia de lembrar. Essa palavra no hebraico não significa só trazer à mente. Na Bíblia, lembrar é viver à luz daquilo que Deus fez. A memória bíblica é uma memória obediente. Esquecer Deus não é uma falha intelectual, mas é uma rebelião espiritual. O versículo 2 afirma que Deus conduziu Israel para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração. Evidentemente, irmãos, Deus não precisa
em nenhum momento descobrir o coração do povo. Nós olhamos hoje para o Salmo 139, que diz que Deus sonda o coração. Ele nos conhece antes de nós falarmos a palavra, antes da palavra chegar à nossa língua. Ele já sabe, Ele conhece todos os nossos pensamentos. Mas a prova servia para revelar ao próprio Israel aquilo que habitava em seu interior. O deserto não produziu incredulidade, apenas expôs a incredulidade que já existia. Eu trouxe um comentário muito interessante. Nós estamos trabalhando esse tema com base em 2 livros. Um deles é Guarda o Teu Coração, do John Flávio, que ele usa o comentário do Derek Kidner, que diz que Deus frequentemente usa a necessidade para ensinar ao povo uma dependência que a abundância facilmente enfraquece. O deserto, irmãos, foi o lugar onde Israel aprendeu que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Jesus cita exatamente esse texto em Mateus 4,4, mostrando que a verdadeira vida não depende da provisão material, mas da palavra de Deus. Ao longo dos versículos 4 a 10, Moisés relembra evidências concretas da fidelidade divina. As vestes não envelheceram, os pés não incharam. Deus disciplinou o seu povo como um pai disciplina um filho e os conduziu a uma terra boa. A memória da graça era o antídoto contra o orgulho futuro. Charles Spurgeon diz que a memória é o celeiro da fé. Quando nos esquecemos das misericórdias de Deus, a incredulidade encontra terreno fértil. Irmãos, hoje pela manhã também nós vimos essa frase. E se vocês ficarem com essa frase que nós vamos trabalhar, já valeu muito. Que diz que o problema não é o problema. O problema é o coração. O nosso coração, ele é uma fábrica perpétua de ídolos. Olha que interessante. O povo de Israel, o povo da aliança, viu muitos feitos do Senhor. Nós estamos trabalhando aqui como guardar o coração em tempos de prosperidade. Primeiro é lembrando dos feitos do Senhor. Moisés queria que em todo momento, aquele povo que entraria na terra prometida, agora de abundância, lembrasse quem Deus é. Um Deus libertador, um Deus que chama e escolhe esse povo. É por isso, irmãos, que há um perigo muito grande diante da abundância. A Escritura repete várias vezes, próprio Davi declara, bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. O nosso coração tem muita facilidade, irmãos, em criar ídolos. Ídolos que tomam o lugar de Deus. Israel em todo momento provou isso. Não basta você ter o cuidado, não basta você estar na prosperidade, na abundância, mas o nosso coração, ele cria para si ídolos. Hoje pela manhã nós vimos o que são ídolos. Não é mesmo? Eu tinha muita dificuldade de entender o que é o ídolo. Mas o ídolo é tudo aquilo que toma o lugar de Deus. O ídolo pode ser, irmãos, simplesmente, e aí eu gosto muito do Timothy Keller, eu citei isso hoje pela manhã, tudo que toma o teu pensamento. Se você acorda na sua manhã já preocupado com as contas para pagar, o dinheiro, a provisão, de pensar que você vai resolver as coisas, da autossuficiência, é o seu ídolo. Tem tomado o teu coração. Se pela manhã a primeira coisa que você já faz é pensar no seu namorado, na sua namorada e desejar falar com ele, isso tem tomado o lugar de Deus no seu coração. Isso tem se tornado um ídolo. Porque nós esquecemos os feitos do Senhor. Se eu e você nós acordamos vivos, é graça de Deus. Graça divina. Quantas pessoas não acordaram hoje e nós estamos vivos, experimentando a graça. Perceba que em momentos que nós estamos bem, nós temos facilidades em esquecer os feitos do Senhor. É por isso que Moisés, ele faz isso, ele faz esse escrito para aquele povo. No Novo Testamento, irmãos, o próprio Jesus institui a ceia dizendo, fazei isto em memória de mim. Sabe por quê, irmãos? Porque a vida cristã é sustentada por uma memória que continuamente é alimentada pelo Evangelho. A prosperidade começa a se tornar perigosa quando deixamos de contar as histórias da fidelidade de Deus. O coração que esquece o passado logo começará a confiar em si mesmo, no presente. É por isso que na primeira forma de como guardarmos o coração, lembrando dos feitos do Senhor, em tempos de prosperidade, eu quero fazer uma pergunta para você. Uma pergunta nesse ponto. Você ainda se lembra das orações que Deus respondeu ou apenas desfruta das respostas? Irmãos, quantas orações nós já fizemos que Deus respondeu e nós esquecemos de agradecer? Nós pedimos a Deus cura
e logo que nós estamos saudáveis, nós nos esquecemos. Quantas orações respondidas e nós apenas desfrutamos da resposta. Faça essa reflexão. Quais os momentos da fidelidade de Deus você deixou de contar a seus filhos e à sua família? Isso é muito importante, irmãos, porque nós começamos a contar para as nossas famílias, simplesmente para os nossos filhos. Veja hoje onde eu estou. Eu trabalhei muito para chegar aqui. Olha, meu filho, eu estou concursado. Eu espero que você estude muito para chegar. Não. Você deve contar, olha, meu filho, como Deus fez eu chegar até aqui, mesmo eu não sendo merecedor. Porque a nossa fala deve apontar para Deus, porque vem dele. Reconhecendo os feitos do Senhor. Olha, quanto eu orei para Deus me colocar nesse trabalho que eu estou hoje. Como eu orei para Deus me dar o carro que eu tenho hoje. E simplesmente nós andamos no carro, começamos a maldizer, esquecemos que Deus lá atrás respondeu nossa oração. A família que você tem hoje, irmão, será que você tem lembrado de agradecer? A saúde que você está hoje, será que você tem lembrado de agradecer? Por isso a terceira pergunta nesse primeiro ponto. Sua memória espiritual está sendo alimentada pela palavra ou apenas pelas conquistas da vida? O nosso coração tem uma facilidade muito grande em se orgulhar. Em orgulhar o que somos. Nós olhamos para as outras pessoas e dizemos, não, eu cheguei até aqui. Mas será que eu lembro de tantas coisas que Deus fez por mim, por nós? Lembrem dos feitos do Senhor. Essa é a primeira verdade. Lá em Filipenses 4:11, não precisa abrir, eu vou ler para vocês. Não digo isso por causa da necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei passar falta e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer na necessidade. Posso todas as coisas que me fortalecem. Paulo reconhecendo, escrevendo para os filipenses que nós podemos aprender a ser contente em todas as situações. A última vez que eu tive com os irmãos, nós aprendemos a ser contente na adversidade. Mas será que nós aprendemos também a ser contente a Deus na prosperidade, na abundância? Ou será que o nosso coração já nos torna autossuficiente? É por isso, irmãos, que Moisés diz, lembrem dos feitos do Senhor, porque o Senhor, no versículo 7, ele diz, de Deuteronômio, o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos. Moisés está reconhecendo que não são as circunstâncias que nós estamos. Não é porque hoje eu estou em abundância, ou porque um dia eu estarei na escassez, mas é o Deus a quem eu pertenço. Nós pertencemos a um Deus vivo. É isso que Moisés reconhece. A nossa maior alegria é o Deus que pertencemos. Não são as coisas que nós temos. Nós podemos perder a qualquer momento. Mas o Deus não. O Deus que nos chamou. Por isso, eu quero pensar como esse texto aponta para Jesus. Jesus é o verdadeiro Israel que venceu onde Israel fracassou. Deuteronômio 8 conta a história de um povo que foi conduzido durante 40 anos no deserto para ser provado. Deus desejava revelar o que havia em seu coração. Séculos depois, Jesus também foi conduzido ao deserto. Muito conhecida essa passagem. Não por 40 anos, mas por 40 dias. Mas ele passou ali, Satanás o tentando, exatamente na área da provisão. Manda que estas pedras se transformem em pães. A resposta de Cristo é resgatando uma fala de Moisés. Não só de pão viverá o homem. Jesus revive a história de Israel, mas sem fracassar. Onde Israel reclamou da fome, Cristo confiou no Pai. Onde Israel desejou voltar ao Egito, Cristo permaneceu obediente. Onde Israel adorou falsos deuses, Cristo adorou exclusivamente ao Pai. Por isso, irmãos, Jesus é o verdadeiro Israel. O filho perfeitamente obediente que cumpriu aquilo que Israel jamais conseguiu cumprir. A segunda forma de como guardarmos o nosso coração em tempos de prosperidade é reconhecendo que toda prosperidade provém exclusivamente da graça de Deus. O versículo 11 é muito interessante. Ele começa nos mostrando Moisés mudando o tom. Olha o que diz a sua Bíblia. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Guarda-te. Não te esqueças, estão comigo, versículo 11 de Deuteronômio 8. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus,
não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Irmãos, Moisés muda o tom da exposição. Até aqui ele olhou para trás. A partir do versículo 11, Moisés vai olhar para frente. Moisés está nos seus últimos dias. Ele sabe que ele vai morrer. Ele sabe que quem vai continuar o seu ministério é Josué. E é nesse momento que ele descreve: olha, vocês vão entrar agora numa terra abundante, cheia de trigo, cevada, figueiras, videiras, azeite, mel, ferro e cobre. Pela primeira vez, irmãos, Israel experimentaria a estabilidade econômica. É exatamente nesse cenário que surge a advertência: guarda-te e não te esqueças do Senhor teu Deus. Versículo 11. O problema nunca foi possuir riquezas. O problema é permitir que as riquezas produzam um coração orgulhoso. É por isso que nós chegamos no ápice do versículo 14, que diz: sabe por que você deve ter esse cuidado, Israel? Para que não se eleve o teu coração. É em tempos de abundância e de prosperidade que o nosso coração se eleva e nós nos sentimos autossuficientes, que Deus te tirou da terra Egito, da casa de servidão. Esse é o pecado da autossuficiência. O homem passa a atribuir a si aquilo que recebeu inteiramente da graça. Até aqui, irmãos, eu quero pensar com vocês. Talvez ouvindo essa mensagem você diga assim: será que essa mensagem é para mim? Quando eu recebi esse tema para um congresso de jovens, e eu fui lá para a Amazônia Ocidental, lá no Pará, num lugar muito simples. E aí me deram esse tema: guardando tempos em prosperidade. A primeira coisa que eu pensei: será que eu sou capaz de falar sobre isso? Será que eu sou próspero? Porque próspero para nós está muito ligado a dinheiro. Então eu disse: será que não é melhor convidar um pastor empresário, alguém que tenha prosperidade? E aí a primeira coisa que eu fiz também: será que o público que eu vou falar são pessoas que têm condição? São pessoas simples, mas eu entendi o que é prosperidade. Prosperidade não é só dinheiro. Sabe o que você pode ser próspero? Quando você que está aqui, jovem, tira notas altas na escola, você é alguém próspero. Tudo aquilo que você estuda, você é bem sucedido. Sabe uma outra forma de ser próspero na nossa realidade de igreja? São pessoas que têm muitos dons. Uma pessoa que canta, uma pessoa que toca, uma pessoa que prega e faz várias coisas. É uma pessoa próspera. Se você tem a sua família e você está hoje junto com toda a sua família, você é uma pessoa próspera. Se hoje você está cheio de saúde, você é próspero. Então essa mensagem é para você. Não pense em algo distante. Prosperidade é todas as vezes que nós estamos muito bem cuidados pelo Senhor. E é o momento que nós mais devemos ter cuidado. Porque é o momento que nós sentimos autossuficientes. Sabe por quê? Israel começou a dizer uma coisa lá no versículo 18. Antes lembrará o Senhor teu Deus, porque Ele te dá força. Israel vai dizer: olha, tudo isso que eu conquistei é da força do meu braço. João Calvino comenta esses textos dizendo que Deus deseja arrancar do homem toda a pretensão de mérito, para que toda a glória permaneça exclusivamente com Ele. O Novo Testamento reafirma essa verdade. Tiago escreve: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Paulo pergunta: que tens tu que não tenhas recebido? A resposta é clara: nada. John Owen escreveu: o orgulho vive de atribuir a si mesmo aquilo que pertence somente à graça. É justamente isso que Moisés combate. Irmãos, eu quero dar um testemunho muito interessante. Eu gosto muito de pegar a mensagem, nós pegamos todo o contexto, até aqui você sabe tudo para chegar até Deuteronômio. Agora nós entendemos por que Moisés escreveu e agora eu quero trazer de forma prática. Permitam-me contar esse testemunho que tem muito a ver com esse tema. Hoje eu estudo para ser pastor, né? Eu tenho feito teologia para me tornar pastor. E uma das atribuições do pastor, um dos ápices para o pastor é pregar. E todo pastor, ele quer ter essa facilidade de ensino, quer ensinar bem. E o meu testemunho é interessante, irmãos, porque há muito tempo atrás eu fui pregar pela primeira vez. E eu lembro quando eu fui pregar a primeira vez, eu me preparei muito para dar a mensagem. Eu estudei demais. Eu já tinha sido muito bom na minha escola, quando eu apresentava trabalhos. Na faculdade eu me destacava. Então eu dizia: olha, a primeira vez que eu vou pregar vai sair tudo bem. Eu estudei e eu já tenho uma forma de falar. E aí eu comecei a confiar em mim.
E aí eu lembro, irmãos, que a primeira vez que eu fui pregar já faz tempo, mas eu me lembro como se fosse hoje. Eu levei a palavra, e, irmãos, não foi nada do que eu imaginei. Não foi nada do que eu imaginei. Tem irmãos que chegaram comigo e disseram assim, olha, foi bom, mas eu senti que a palavra não foi tão boa. Não foi só o nervosismo, eu não senti aquela resposta da igreja. E aí eu gosto muito de compartilhar as coisas com a minha mãe, né? Eu lembro que logo depois de eu dar a mensagem, ministrar, eu fui para o banheiro chorando e liguei, mãe, deu tudo errado. Eu acho que os irmãos não entenderam nada que eu preguei. Muito frustrado. Para minha surpresa, a resposta da minha mãe, sabe o que foi? Ela disse, que bom, meu filho. Aí eu me surpreendi, como assim, mãe? Eu chorando, triste, ela disse, que bom, meu filho. Que bom que deu tudo errado. Sabe por quê? Deus está te mostrando que tu não é perfeito. Tu não é perfeito. Sabe por quê? Porque a glória não é tua. Deus não divide, irmãos, a glória dele com ninguém. Amém, porque Ele permite que nós erramos. Nós precisamos errar mesmo, para saber que nós dependemos exclusivamente da graça de Deus. Sabe quem tinha me dado o dom de falar? Foi Deus. Não foi uma capacidade minha. Nós vivemos em uma geração onde você faz vários cursos para aprender a falar. Você faz vários cursos para ter uma postura de estar diante de tantas pessoas. Mas nós esquecemos que, quanto cristãos, nossa confiança está em quem? Em Deus que nos capacita. E aquele momento confrontou o meu coração e hoje eu nunca me esqueço disso. Todas as vezes que eu vou pregar, eu digo, Deus, a glória seja dada a Tu. Se for muito bom, glória a Deus. Se também não for tão bom, obrigado, porque o Senhor permitiu eu saber que eu não sou perfeito. Isso pode acontecer com alguns irmãos que estão aqui, que têm servido na igreja. Parabéns, porque você tem se dedicado. E como é bom ouvir elogios, irmãos, isso nos incentiva. Mas o dia que você errar e você falhar, saiba, Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus não nos entrega aos nossos orgulhos, irmãos. Ele jamais permitirá isso, porque Ele sabe que o nosso coração é cheio de ídolos. O nosso coração, Ele logo quer nos exaltar sobremaneira. É justamente isso que Moisés combate. A prosperidade não é um sinal de autonomia. Também percebam, não é ruim ser próspero. É muito bom ser próspero para servir no Senhor. Se você tem dinheiro, amém. Você é próspero, você pode servir ao Senhor. Se você tem saúde, jovem, você tem força, amém, sirva ao Senhor. A prosperidade é bom de dons, se você toca, canta, se você prega, se você serve em todos os lugares na igreja, você é próspero para o Senhor. Mas perceba, Deus que lhe deu tudo isso. Porque em momentos de prosperidade, é uma oportunidade para adorar com mais intensidade. Quanto mais Deus derrama e quanto mais Deus nos dá, mais profundamente devemos nos curvar. Lembra da passagem dos talentos? Quanto mais se tem, mais se era cobrado. Quantos mais dons nós temos, irmãos, quanto mais nós temos, mais nós seremos cobrados pelo Senhor. E como isso aponta para Jesus, irmãos? Jesus é o Filho que viveu em perfeita dependência do Pai. O grande pecado denunciado em Deuteronômio 8, em todo esse capítulo, é a autossuficiência. A minha força e o poder do meu braço me adquiriram essa riqueza. Deuteronômio 8, 17. Jesus Cristo viveu exatamente o oposto. Cristo viveu extremamente dependente ao Pai. Mesmo sendo Filho eterno de Deus, jamais agiu independente do Pai. Eu acho lindo quando Jesus fala do próprio coração dele para nós. Tem um livro chamado Manso e Humilde, porque o próprio Jesus diz, aprendei de mim que sou manso e humilde. Aquele momento, irmãos, é Jesus falando como é o coração dele para nós. Ele é manso e humilde. E eu acho muito lindo você conhecer o significado das palavras. A palavra manso é a ideia de um cavalo que tem muita força e ele é domado e ele é controlado. Sabe como isso aponta para Jesus? Porque Jesus, estando aqui nessa terra, ele continuava sendo o próprio Deus. E muitas vezes os religiosos chegavam, queriam provocar, e ele simplesmente podia fazer o quê? Aniquilar. Deus podia fazer o que ele quisesse. E a resposta dele era mansa. Ele era um pacificador.
mesmo sendo Deus, porque ele vivia em dependência do Pai. Sabe o que Jesus disse? O Filho não pode fazer de si mesmo. E também, eu nada posso fazer de mim mesmo. Jesus viveu totalmente dependente do Pai. Durante todo o seu ministério, Jesus viveu em perfeita dependência. Sua vida demonstra aquilo que Deus sempre desejou para o seu povo: um coração humilde, obediente, completamente satisfeito na vontade de Deus. Enquanto Adão quis ser como Deus, enquanto Israel confiou em si mesmo, Cristo humilhou-se e tornou-se obediente até a morte, morte de cruz. Está lá em Filipenses 2,8. Ele é o homem perfeitamente dependente. É por isso que na segunda forma de como guardar o nosso coração em tempos de prosperidade, reconhecendo que toda graça provém exclusivamente de Deus, eu quero perguntar para você: quanto Deus amplia os seus recursos, sua gratidão cresce na mesma proporção? Como assim? Você reconhece Deus como a fonte ou apenas como um auxílio para as suas conquistas? Será que você tem reconhecido que tudo que você tem provém de Deus? Ou tem uma partezinha que parece que a gente conquistou por a nossa habilidade, pela nossa capacidade? Jesus nos demonstra, irmãos, o que é ser dependente do Pai. Nós precisamos viver em dependência do Pai. A terceira pergunta desse ponto ainda é: se Deus retirasse tudo hoje aquilo que lhe concedeu, sua adoração continuaria a mesma? Imagina se hoje tudo que você tem, os bens, a família, se Deus te tirasse tudo, você continuaria adorando ao Senhor? A história de Jó nos mostra isso. Mas o próprio Jesus nos mostra o que é um caminho de adversidade. Paulo nos mostra como ele aprendeu a estar contente. Um momento ele estava ali ensinando, e outro momento ele estava numa prisão, sabendo que os seus dias estavam contados. Mas toda a história bíblica nos mostra como nós precisamos viver dependentes do Pai. Sabendo que tudo, irmãos, tudo, nada é mérito nosso. Nada nós conquistamos. Nós olhamos muitas vezes para os personagens bíblicos. Davi, que foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Abraão, não tinha mérito nenhum neles. Todos pecaram, todos falharam. Mas todos reconheceram que Deus é que provê. Qual a mensagem cristológica de Deuteronômio 8? Esse texto aponta para Cristo de uma maneira extraordinária. Israel falhou, mesmo advertido, esqueceu do Senhor. Nós podemos ver que Israel entrou na terra prometida. E nós sabemos como Israel continuou pecando, errando várias e várias vezes. E ainda assim, Deus preservou o seu povo. Sabe por quê? Porque hoje nós estamos aqui. Nós somos o povo da aliança, um povo escolhido de Deus. Até hoje Deus tem preservado, tem cuidado. Mas Israel permitiu que a prosperidade, várias e repetidas vezes, uma ocasião para idolatria. O Antigo Testamento inteiro testemunha esse ciclo. Deus abençoa, o povo prospera, o coração se exalta e a aliança é quebrada. Jesus é aquele que nos dá um novo coração para desfrutarmos das bênçãos sem transformá-las em ídolos. Quantas vezes nós oramos para Deus nos dar, irmãos, refletindo nesse primeiro ponto, um emprego. E assim, quando nós começamos a trabalhar, nós queremos trabalhar mais, nós queremos ganhar mais, e nós esquecemos de Deus. Nós não queremos mais servir ao Senhor. Quantas vezes você ora tanto para um casamento, o sonho seu é casar, e você casa e a primeira coisa que você faz é parar de ter comunhão na igreja. É parar de se lembrar do Senhor. Ah, irmãos, mas quando a gente está passando por dificuldade, a gente faz o nosso devocional todos os dias. Não é mesmo? Que a gente quer resultados. Mas quando a gente está no bem bom, é uma vez no domingo, eu já sou muito abençoado pelo Senhor. Esse foi o problema de Israel. O problema nunca foi Canaã. O problema nunca foi o ouro, a prata ou suas casas. O problema sempre foi o coração. Porque o nosso coração é desesperadamente corrupto e enganoso. Por isso a solução, irmãos, não poderia ser apenas uma nova terra. Precisávamos de um novo coração. Essa promessa aparece em Ezequiel. Dar-vos-eis um novo coração e porei dentro de vós um espírito novo. Essa promessa é cumprida em Cristo. Na cruz ele levou a culpa do nosso orgulho, da nossa ingratidão.
e da nossa idolatria. Na ressurreição inaugurou uma nova criação e pelo Espírito Santo transforma o coração de pedra em um coração de carne. Agora, obedecemos não apenas por dever, mas porque fomos regenerados pela graça. Somente quem possui um coração novo, irmãos, consegue viver na prosperidade sem fazer dela um Deus. Cristo não apenas nos ensina a guardar o coração, Cristo nos dá um coração capaz de guardá-lo. É por isso, irmãos, que chegou até aqui. E eu quero pensar com vocês o quão difícil é guardarmos o nosso coração. Encerrando nessa noite, por que devemos guardar o nosso coração? Nós podemos ver o quanto que nós precisamos da graça de Deus. Porque facilmente nós esquecemos dele. Para concluir, Moisés termina o capítulo com uma advertência solene. O versículo 19 e 20, olha o que diz. Se te esqueceres do Senhor teu Deus, e andares após outros deuses, e o servires e o adorares, protesto hoje contra vós, outros que perecereis. Como as nações que o Senhor destruiu diante de vós, assim perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz de Deus, vosso Deus. Essa advertência, irmãos, permanece viva para a igreja. O maior perigo de Canaã nunca foram os povos inimigos, mas um coração que deixasse de depender de Deus. Não é a prosperidade que destrói o coração, é a prosperidade desacompanhada de memória e humildade. Por isso Deus nos ensina a guardar o coração de duas maneiras: lembrando dos feitos do Senhor e reconhecendo com humildade que toda boa dádiva procede exclusivamente da sua graça. Meus irmãos, que nossas conquistas jamais sejam maiores do que a nossa gratidão por pertencermos a um Deus. Que nossas bênçãos jamais ocupem o lugar do abençoador. E que olhando para Cristo, o Filho perfeitamente obediente, o verdadeiro Israel e doador de toda a graça, encontremos um coração preservado até o dia em que entraremos na Canaã eterna. Onde desfrutaremos para sempre, não apenas dádivas de Deus, mas do próprio Deus, que é o nosso maior tesouro. Deus é o nosso maior tesouro. Permitam-me trazer à memória dos irmãos a história de Salomão, um homem que é tão reconhecido por ser tão próspero em todas as áreas. Um homem que primeiro procurou a felicidade na bebida, na bebedice. Depois ele procurou alegria no sexo. Ele procurou alegria em tantas mulheres e teve tantos relacionamentos. Insatisfeito, Salomão procurou alegria no dinheiro. Salomão procurou alegria no status. E aí talvez um dos maiores homens que nós lembramos é Salomão. Mas no final de tudo, Salomão encontrou bolha de sabão. Bolha de sabão, brilhoso por fora e vazio por dentro. Sabe por quê? Você pode conquistar muitas coisas nessa vida, irmãos. Você pode ser muito próspero, muito bem sucedido, mas sem Deus você não é ninguém. Nós não somos nada sem o Senhor. Sabe por quê? Porque pessoas que não servem ao Senhor conseguem ser prósperas na vida. Conseguem. É por isso que Asaf vai reclamar lá no Salmo e dizer: olha, como aquela pessoa que não tem nada de Deus é próspera. E eu estou servindo aqui o Senhor e eu não sou. Não tem problema. Deus não promete para mim e para você que nós seremos os mais prósperos. Mas Deus promete algo muito melhor do que essa vida. E eu preciso relembrá-lo disso. Todos os dias relembre que tem algo muito melhor do que essa terra, meu irmão. Tem um lugar onde não haverá dor, mais lágrimas. Que um dia nós possamos nos encontrar no céu, amém? E se hoje, ouvindo essa mensagem, irmãos, eu quero que você curve a sua cabeça. Nós vamos orar. Mas ouvindo essa mensagem, você disse: olha, eu quero um novo coração. Eu quero um novo coração. Eu quero ser dependente do Pai. Eu quero reconhecer Ele em todos os meus dias. Mas o seu coração está duro. Seu coração está endurecido. Talvez você ouviu aqui 45 minutos de mensagem e para você foi só mais um momento corriqueiro, mais uma rotina. Mas, irmãos, o momento mais especial da nossa vida deve ser o momento que nós ouvimos a palavra e nós precisamos ser transformados por ela. E se hoje, ouvindo essa palavra, você disse: olha, quebranta o meu coração, Deus.
que não seja um momento de doença, que não seja um momento de extremo orgulho, que o Senhor vá me derrubar, que o Senhor vá me humilhar, mas se necessário for, Senhor, me lava, lava-me, como diz o salmista, lava-me, purifica em Salmo 51, purifica-me para então nós sermos santificados. Faz isso conosco, Deus, para que então no dia, no juízo final, nós não sejamos reprovados. É por isso que eu quero orar com os irmãos nesse momento. Se alguém essa noite, ouvindo essa mensagem, deseja entregar o seu coração para Cristo, eu convido que você venha aqui na frente. Tome essa decisão. Sabe por quê, irmãos? Porque o chamado de Deus é urgente. É claro que nós esperamos viver muitos e muitos anos. Nós queremos viver muito tempo. Mas nós não sabemos até quando viveremos. Nós não sabemos se até amanhã Deus nos permitirá vivos. Mas nós queremos viver em perfeita dependência do Pai. É por isso que eu convido que nessa noite você entregue a sua vida. Se você ainda não tem certeza da sua salvação, porque o chamado de Deus é urgente. Eu quero cantar com